such beautiful music that I think, I was sitting in a classical orchestra myself 120 years ago. André Rieu. Este nome representa há décadas a pura alegria de viver. Concertos estrondosos ao ar livre, lágrimas de emoção e tempestades de júbilo. Ele, o virtuoso do violino nascido em Maastricht, conseguiu libertar a música clássica dos salões sagrados e torná-la acessível a milhões de pessoas em todo o mundo. Com mais de 40 milhões de discos vendidos, inúmeras digressões mundiais e uma legião de fãs que se estende do Rio de Janeiro a Tóquio, personifica a magia da valsa como ninguém. No entanto, por detrás da fachada brilhante do seu sucesso, o indivíduo reservado permaneceu sempre. Marido Pei, homem de família. André Rieu, que se refugiava no seu adorado castelo em Maastricht, após extenuantes digressões para encontrar a paz com a sua mulher e filhos. Ora, um desses filhos, que sempre esteve leal ao seu lado, deu uma notícia devastadora que abalou o mundo da música. Já circulavam rumores há algum tempo, especulações, indícios vagos, perguntas sem resposta. Mas agora, após anos de silêncio, após inúmeras tentativas de ocultar a verdade, tudo está a vir ao de cima. Por que agora? Por que é que teve de ser o seu filho a quebrar o silêncio? E o que significa esta revelação para a imagem do homem que, até então, era considerado um símbolo inabalável de harmonia e alegria? As reações foram imediatas. Os órgãos de comunicação internacionais fizeram manchetes, as redes sociais foram inundadas por comentários de choque, tristeza e incredulidade. Fãs de todo o mundo partilharam as suas memórias de concertos inesquecíveis, de momentos em que a música do Rio lhes trouxe esperança e conforto. Agora, são essas mesmas pessoas que encaram as revelações com compaixão e horror. André Rieu, o maestro radiante, o portador da luz da música clássica. De repente, ele torna-se um símbolo de uma tragédia inimaginável. O seu filho falou sobre o que ninguém queria ouvir. Um duro golpe para todos aqueles que viam Rieu não apenas como um músico, mas como um companheiro de longa data. A revelação não partiu de uma fonte anônima, nem de um repórter sensacionalista, mas de um homem que era próximo de André Rieu desde a infância. Para o próprio filho, com a voz trêmula, visivelmente emocionado e em lágrimas, falou publicamente pela primeira vez sobre a verdade que pairava sobre a família como uma sombra escura há anos. As suas palavras, simples, mas imensamente significativas, deixaram inequivocamente claro que o que antes era apenas sussurrado e discutido à porta fechada, era agora uma realidade. No ambiente intimista de uma conferência de imprensa em Maastricht, inicialmente anunciada como uma breve declaração, levantou-se finalmente, o olhar baixo, as mãos apertando firmemente uma folha de papel. Cada frase era como uma facada no coração dos ouvintes. Já não podíamos manter isto em segredo, começou. Seria uma traição a todas as pessoas que amavam o meu pai e depositaram nele a sua confiança. As palavras ecoam, uma confissão que mudou instantaneamente a atmosfera do ambiente. Os motivos para o longo silêncio são tão compreensíveis como trágicos. A família queria proteger o rei da valsa das especulações, manter a verdade em segredo o mais possível, preservar a sua privacidade e evitar mergulhar o público em pânico ou tristeza. Mas, no final, confessou o seu filho, a pressão tornou-se insuportável. Os rumores, insuportáveis. As expectativas, avassaladoras. Chegara o momento em que o silêncio seria mais desumano do que a amarga verdade. Este passo foi uma provação extremamente difícil para a família. A sua mulher, a companheira mais próxima de Rieu durante décadas, mal conseguiu falar nos dias que antecederam o anúncio. Houve lágrimas, noites em branco e discussões acesas com os filhos. Tudo isto precedeu a decisão. Os amigos da família descrevem uma atmosfera carregada de tristeza. O mundo geralmente vibrante da família Rieu tornou-se cenário de profunda angústia interior. O mundo da música reagiu de imediato. Colegas de renome com quem Rieu tinha partilhado o palco em todos os continentes expressaram o seu horror. Um deles afirmou que aquele era o dia mais sombrio para a música popular clássica. Outro, visivelmente emocionado, disse: "Sempre pensamos que o André era intocável. Agora percebemos que também é vulnerável." Palavras que refletem a dor de toda a indústria. Nas horas seguintes, a imprensa encheu-se de manchetes. Os jornais internacionais dedicaram as suas primeiras páginas à notícia. As estações de televisão transmitiram programas especiais em todo o mundo. Imagens de fãs em lágrimas à porta do castelo do Rio, em Maastricht, circularam amplamente. As pessoas depositaram flores, acenderam velas e exibiram fotografias do maestro sorridente com o seu violino.
Estas imagens, que faziam lembrar cenas após a perda de chefes de Estado, reforçaram a sensação de que não era apenas um músico, mas um ícone global. Particularmente comovente foi a divulgação de gravações privadas que tinham sido mantidas em segredo, pequenos excertos mostrando Rui em momentos íntimos, a rir com os netos, a praticar no seu escritório, a passear pelo seu adorado jardim. Imagens que parecem agora um legado, como se quisessem mostrar ao mundo, por detrás do artista radiante, estava um ser humano de carne e osso, vulnerable, amoroso, cheio de emoção. Muitos fãs falaram de uma premonição. Já se tinham notado mudanças nos últimos meses. Atuações canceladas, atuações em que Rui não demonstrava a sua habitual energia em palco e fotos em que parecia mais pálido, mais magro e mais pensativo. Todas estas pistas, que podem ter sido negligenciadas ou deliberadamente ignoradas na altura, juntam-se agora para formar um quadro completo que é quase insuportável para muitos. As redes sociais explodiram. Sob hashtags que se espalharam pelo mundo em questão de horas, acumularam-se centenas de milhares de mensagens repletas de tristeza, choque e solidariedade. Pessoas de todo o mundo partilharam como a música de Rui as ajudou a ultrapassar momentos difíceis, como as suas melodias tornaram inesquecíveis casamentos, aniversários e inúmeros momentos íntimos. Agora, essa gratidão está a transformar-se num sentimento coletivo de impotência. As consequências desta revelação estão também a ser discutidas nos círculos culturais. Os especialistas falam de uma viragem histórica. Um símbolo que sempre representou estabilidade e alegria tornou-se agora o epítome da fragilidade. Os especialistas em mídia comparam o impacto desta revelação aos maiores escândalos e tragédias da história da música. Mas o que ofusca tudo é a dimensão emocional. Um filho, em lágrimas, a falar sobre o que o mundo não queria ouvir. Uma família dilacerada pela lealdade, pelo medo e pelo dever. Um público atônito. E um artista cujo legado está agora envolto numa nuvem de tristeza e choque. Assim que a declaração do filho de André Rieu se dissipou, uma onda de choque varreu o mundo. Em minutos, os noticiários estamparam a notícia nas manchetes, as transmissões especiais interromperam a programação regular e a internet transformou-se num gigantesco fórum de luto coletivo. As palavras do filho, nascidas da dor e do peso da responsabilidade, ecoaram como uma reverberação que ninguém conseguiu ignorar. Nessa mesma noite, centenas de fãs reuniram-se em frente ao castelo de Maastricht. Uns choravam em silêncio, outros transportavam faixas com mensagens de gratidão e amor. Obrigado pela música que nos salvou. André, estamos contigo! Estas vozes transformaram o silêncio da cidade numa sinfonia melancólica de ligação. Velas tremeluziam ao sabor do vento e pinturas do artista foram dispostas como relíquias sagradas. A notícia não passou despercebida nos grandes palcos do mundo. Em Viena, onde Rieu tantas vezes revitalizou a valsa como um maestro consagrado, a orquestra da ópera estatal dedicou 1 minuto de silêncio ao homem que democratizou a música clássica. Em Nova York, o público levantou-se espontaneamente durante um espetáculo da Broadway e aplaudiu durante vários minutos quando a orquestra tocou o Danúbio Azul em memória de Rieu. Cenas que demonstram a importância global deste artista mais do que qualquer estatística. Estrelas internacionais manifestaram-se. Sopranos de renome mundial, pianistas consagrados, antigos colegas e jovens músicos inspirados pelo exemplo de Rieu, expressaram o seu descontentamento. Muitos recordaram encontros pessoais, uma palavra simpática nos bastidores, uma jam session espontânea, um conselho que moldou uma carreira. Cada relato, cada memória encaixava como uma peça de puzzle, formando a imagem de um homem que deixou um legado que ia muito para além da música. Particularmente impressionante foi o aparecimento de documentos até então desconhecidos. Os jornalistas publicaram gravações que nunca foram destinadas ao público. Ensaios em que Rieu dirigia com uma expressão séria. Breves notas de diário com notas sobre o cansaço e as dúvidas. Fotos privadas mostrando um músico exausto e pensativo. Estes documentos, por mais controversos que sejam, oferecemos um vislumbre da turbulência interior de um artista que, exteriormente, sempre personificou a leveza e a alegria. A revelação teve também repercussões entre vozes políticas. Representantes do governo holandês elogiaram Rieu como o embaixador cultural do país. Em França, um ministro chamou-lhe tesouro europeu, enquanto os meios de comunicação alemães o descreveram como uma figura trágica e ilustre da nossa época.
Mesmo em países distantes como o Japão e o Brasil, onde os seus concertos costumavam encher estádios, foram publicadas cartas oficiais de condolências. Mas o aspecto mais comovente permaneceu a dimensão íntima. O filho, que ousou dar o passo de revelar a verdade, falou em entrevistas posteriores sobre noites de angústia. Eu sabia que ia doer, mas era a coisa certa a fazer, explicou, com os olhos cheios de lágrimas. Palavras que refletiam a profunda angústia de uma família dividida entre proteger e descobrir a verdade. A sua voz embargou ao acrescentar: "O meu pai ensinou-nos a sermos sempre honestos. Tive de seguir esse caminho, mesmo que fosse difícil." O público devorava cada detalhe. As especulações continuam sem cessar sobre o gatilho exato, a dinâmica familiar e as possíveis consequências para o futuro. Os especialistas debatem se esta revelação marca o fim de uma era ou o início de uma nova e dolorosa fase. Os comentadores falam de um trauma cultural que terá repercussões por muitos anos. E enquanto o mundo lhe limpa as lágrimas, cresce a sensação de que está a assistir a um momento histórico. André Rieu, o homem que fez milhões sorrir, está agora no centro de uma tragédia que parece maior do que todos os seus concertos, maior do que qualquer produção teatral. A tensão continua insuportável, a história inacabada, e os olhos do mundo continuam fixos em Maastricht, onde cada nova informação, cada nova imagem, cada nova declaração impacta como um trovão. Hora após hora, novos detalhes surgem, alimentando ainda mais as especulações. As agências de notícias internacionais publicaram reportagens exclusivas com fontes próximas da família. Amigos, confidentes próximos e colaboradores de longa data confirmaram que os últimos meses na casa dos Rieu foram caracterizados por uma atmosfera de silêncio, preocupação e emoções reprimidas. Um deles falou de um equilíbrio constante entre a esperança e o desespero, que precisava de ser renovado todos os dias. Uma gravação vídeo que surgiu subitamente nas redes sociais causou particular controvérsia. A foto mostra André Rieu a praticar violino em ambiente privado. Não está na sua habitual pose majestosa, mas visivelmente debilitado, com uma expressão de profundo cansaço no rosto. Esta imagem contrastava fortemente com o maestro radiante que milhões conheciam há décadas. Em poucas horas, o vídeo tornou-se viral, acompanhado de inúmeros comentários que variavam entre o choque e a compaixão. O mundo dos mídia entrou em frenesi. Manchetes como "A verdade oculta do rei da valsa" ou "André Rieu, a tragédia por detrás da fachada brilhante" dominaram as primeiras páginas. Os programas de entrevistas convidaram especialistas em história da música, psicólogos e até ex-membros da sua orquestra para analisar a situação. Cada nuance, cada gesto, cada palavra do seu filho foi dissecada, comentada e interpretada. A imprensa internacional rapidamente criou as suas próprias narrativas. Na Grã-Bretanha, um importante tabloide estampou o título "O Dia em que a Música Parou". Em França, o evento foi descrito como uma catástrofe cultural, enquanto os meios de comunicação norte-americanos noticiaram um momento de choque global. No Brasil, onde Rieu costumava encher estádios, milhares de pessoas saíram à rua, realizaram vigílias espontâneas e cantaram juntas as suas valsas mais famosas. Particularmente explosivas foram as declarações de um antigo manager de digressão, que sugeriu que os problemas se vinham a acumular há anos. "Todos nós víamos, mas ninguém queria dizer nada", explicou numa entrevista exclusiva. O André manteve sempre as aparências, não queria desiludir o seu público. Mas, nos bastidores, era uma batalha constante. Estas palavras pareciam confirmar todos os rumores que antes tinham sido descartados como exagerados. Discussões também surgiram nas redes sociais. Entre as hashtags que fizeram furor em todo o mundo, os fãs partilharam não só memórias, mas também a desilusão por terem sido privados disso durante tanto tempo. Muitos manifestaram compreensão, outros reagiram com raiva. "Tínhamos o direito de saber", escreveu um frequentador assíduo dos concertos. "Poderíamos tê-lo apoiado com mais veemência se não tivéssemos sido mantidos na ignorância." A família, já dilacerada pela decisão, enfrentou uma pressão crescente. A imprensa cercou a propriedade em Maastricht. Os repórteres espreitavam em cada esquina e os paparazzi tentavam apanhar qualquer momento através do portão. Os amigos descrevem uma situação de cerco em que até um passeio no jardim se tornou um desafio. Mas, no meio de tudo isto, surgiu um outro lado, uma onda avassaladora de solidariedade.
músicos de todo o mundo anunciaram concertos de beneficência para expressar o seu apoio. Na Holanda, os fãs lançaram uma petição exigindo que Rio seja oficialmente reconhecido como santuário nacional. Na Alemanha, está a ser planeado um grande programa de gala na televisão em sua honra, com a participação esperada das estrelas mais famosas da música clássica. A tensão continua a aumentar à medida que novos fragmentos da verdade vêm à tona. Cartas privadas, entradas de diário, gravações de concertos inéditas. Cada novo detalhe intensifica a sensação de fazer parte de um drama que se desenrola em tempo real diante dos olhos do mundo. E quanto mais se revela, mais clara se torna a dimensão desta tragédia. O mundo da música sustém a respiração. O público acompanha cada nova notícia. E em Maastricht, o tempo parece parar. A imagem do rei da valsa está a ser redesenhada. Já não apenas como símbolo de alegria, mas como uma figura trágica cujo destino transcende as fronteiras da arte e da vida. A cada dia que passava, o drama em torno de Henri Rieu parecia intensificar-se. Mal a onda de choque inicial se dissipava, novos detalhes surgiam, tornando a imagem do rei da valsa ainda mais devastadora. Os canais de notícias internacionais falavam de um escândalo que se desenrolava em câmara lenta, uma tragédia que se desvendava camada a camada, mantendo o mundo em suspense. A publicação de documentos internos, alegadamente provenientes do círculo íntimo da administração, causou grande alvoroço. Estes documentos continham provas de meses de conflitos nos bastidores, digressões canceladas, projetos adiados e reuniões secretas com médicos que ocorreram longe dos olhos do público. Esta informação, que permanecerá trancada a 7 chaves durante anos, veio subitamente ao de cima, reforçando a impressão de que a família tinha travado uma batalha desesperada pelo controlo. Ainda mais explosivas foram as declarações de um antigo membro da orquestra, que deu uma entrevista exclusiva a um tabloide alemão. Relatou ensaios em que Rio parava de tocar repentinamente porque já não conseguia continuar. As longas pausas, oficialmente apresentadas como escolhas artísticas, eram na realidade ditadas pelo esgotamento. Sabíamos que algo estava errado, explicou gravemente, mas ninguém se atrevia a dizê-lo em voz alta. Estas palavras atingiram o público como um raio. O frenesi mediático assumiu proporções dramáticas. As estações de televisão transmitiam reportagens especiais a cada minuto. Painéis de especialistas foram reunidos da noite para o dia. E nas manchetes, a história do Rio transformou-se numa lenda global. O fim de uma ilusão. Estampou um jornal italiano, enquanto uma revista americana falava de uma queda do Olimpo da música. Uma tempestade de emoções também se abateu sobre a comunidade de fãs. Muitos sentiram-se traídos. Outros comoveram-se com a situação. Milhares de mensagens inundaram as redes sociais, nas quais os fãs manifestaram o seu desespero. Mas também o seu amor inabalável. Um vídeo de uma jovem a tocar, Entre Lágrimas, uma melodia de Rieu no violino, foi partilhado milhões de vezes em poucas horas. Esta imagem, de uma geração que cresceu com a sua música e que agora se desfaz em profunda tristeza, tornou-se um símbolo da dor global. Mas talvez a maior revelação tenha ocorrido quando um amigo próximo da família sugeriu a uma estação francesa que tinham ocorrido discussões acesas em casa dos Rieu. Houve uma longa discussão sobre se a verdade deveria ou não ser tornada pública. Dizia-se que a mulher do maestro se opunha veementemente, enquanto o filho, que agora tomara a decisão final, estava sob imensa pressão. A revelação destes conflitos internos intensificou a sensação de estar a assistir a um drama familiar de proporções shakespearianas. Na própria Maastricht, a situação assemelhava-se a um estado de sítio. Multidões aglomeravam-se em frente ao castelo, permanecendo ali dia e noite. Repórteres do mundo inteiro acamparam junto aos portões. Cada movimento, cada som era gravado. Um helicóptero sobrevoava a propriedade e as transmissões em direto mostravam uma casa que se tornara subitamente o centro do mundo. A tensão atingiu um novo pico quando uma estação de televisão holandesa anunciou que iria em breve exibir imagens inéditas do arquivo privado de Rieu. O material documentava, alegadamente, os seus últimos meses, momentos de ternura, mas também de melancolia. Mesmo antes da exibição do programa, a expectativa era elevadíssima. Milhões de pessoas assistiram, e a internet quase entrou em colapso sob a quantidade de comentários. Tudo indicava que aquele não era o fim, mas apenas o início de um terremoto ainda maior.
A história de André Rieu há muito que transcendia as fronteiras da música, tornando-se um drama global que cativou a política, a cultura, os mídia e os corações de milhões de pessoas. Cada novo dia prometia uma nova revelação. Cada novo pormenor uma nova dimensão da tragédia. As revelações, as palavras do seu filho, as imagens de fãs em lágrimas à porta dos portões do seu castelo. Tudo isto mergulhou o mundo em choque. André Rieu, o homem que encantou gerações com o seu violino e libertou a música clássica das suas torres de marfim, é mais do que um simples músico. Tornou-se um símbolo de esperança, um embaixador da alegria, uma voz que oferecia conforto em tempos turbulentos. Agora, o seu nome está gravado para sempre nos livros de história, não só pelos sons dourados das suas valsas, mas também pela tragédia humana que o rodeia. O que resta é o legado de um homem cuja música abriu corações, transcendeu fronteiras e ligou milhões de pessoas. Os últimos dias mostraram que Rieu não é apenas um artista, é um fenômeno. A demonstração de solidariedade, as velas, as flores, os concertos em sua honra realizados em todo o mundo, tudo isto prova que a sua arte continua viva, mesmo com as manchetes repletas de luto. Olhando hoje para trás, recordamos o maestro de sorriso radiante, Pai, marido, amigo, um homem que transformou cada momento numa vida plena e pulsante. E compreendemos que, mesmo na mais profunda tristeza, uma chama permanece acesa, a música que ele nos deu. A história pode terminar aqui, mas o eco do seu violino nunca se apagará. As suas valsas continuarão a ecoar pelas praças, ruas e salas de estar. E de cada vez, será como se ele próprio estivesse diante de nós, com a sua mistura inimitável de elegância, paixão e humanidade. Se gostou desta reportagem e não quer perder nenhuma das nossas grandes histórias, subscreva agora mesmo o nosso canal. Apoie-nos com um like. Partilhe este vídeo com os seus amigos e vamos manter vivo o legado de André Rieu juntos.